Contratação do Fluminense pode ser facilitada por proposta internacional. Essa informação vem lá da Colômbia, a gente traz aqui para vocês. E além disso, vamos falar um pouquinho, da próxima partida do Fluminense contra o Atlético Goianiense. Nosso adversário pode ter 2 desfalques nesse jogo e o Fluminense tem 2 retornos na sua equipe sub-20 que joga hoje novamente pelo Cariocão da categoria. Então tem muita informação do Flusão para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada do que a gente posta. Vamos começar esse vídeo aqui falando da partida da próximo sábado contra o Atlético Goianiense, próxima partida do Brasileirão após a derrota doída de ontem contra o Botafogo. O Fluminense retornará a campo no Maracanã contra o Atlético Goianiense, em partida muito importante, já que o Dragão está na zona de rebaixamento e, em caso de derrota tricolor, pode colocar o Flusão na zona. A Netflu traz uma informação importante para a gente de possível desfalque no time do Atlético Goianiense. Isso porque o lateral esquerdo Guilherme Romão recebeu o 3º cartão amarelo na partida contra o Corinthians e não poderá atuar contra o Fluminense. O Atlético Goianiense empatou com o Corinthians, saiu perdendo por 2-0, foi buscar o empate e nesse jogo o Guilherme Romão recebeu esse 3º cartão amarelo, então será desfalque, não irá atuar contra o tricolor. Só que além dele, tem uma informação importante trazida também pelo jornal O Popular, lá de Goiânia, falando de um zagueiro do Atlético Goianiense que também pode acabar não jogando, tá? O Alex Vinícius é titular do Atlético Goianiense, vocês devem até lembrar dele, Jogou o Campeonato Carioca nos últimos anos pelo Volta Redonda, está lá no Dragão agora e acabou saindo machucado nessa partida, No segundo tempo, ele sofreu ali uma contusão após uma entrada bem dura do atacante Yuri Alberto do Corinthians e acabou sendo substituído. Então, de acordo com o jornal goiano, vai depender muito ali da evolução do jogador na recuperação até o sábado, que é a data da partida, sábado, 9 horas da noite no Maracanã. Aí a gente vai ver se o Alex Vinícius estará em campo ou não contra o Fluminense. Então, 2 informações importantes para a gente ficar de olho sobre o nosso adversário. Do nosso lado, vale lembrar que o volante Martinelli recebeu o 3º cartão amarelo e não poderá atuar nessa partida. Do próximo sábado não estará à disposição do treinador Fernando Diniz. Falando da categoria de base tricolor, o Fluminense dá destaque em seu site oficial a fase artilheira do atacante Ítalo Vinícius no torneio Mitad del Mundo Sub-18. O atacante tricolor é um dos artilheiros da competição com 4 gols. Ele está empatado justamente com o atacante do Sporting Cristal, que é o próximo adversário do Fluminense. Amanhã, quinta-feira, Fluminense e Sporting Cristal se enfrentam pela semifinal do torneio. Ítalo Vinícius com 4 gols, fez 2 justamente nas quartas de final contra o Once Caldas, quando o Fluminense venceu ali por 3-0 e conseguiu essa classificação. O Fluminense vai fazendo uma campanha bastante interessante nesse torneio Sub-18 lá no Equador, um torneio organizado pelo Independiente Del Valle. Os jogos são lá no CT do Independiente Del Valle. O Fluminense está lá disputando e vai fazer essa semifinal contra o Sporting Cristal. O Sporting Cristal esse que, inclusive, foi adversário do Fluminense na fase de grupos e foi a única derrota tricolor até então. O Fluminense saiu vencendo contra o Sporting Cristal, mas acabou tomando a virada, perdeu por 3-2, o que acabou não atrapalhando a classificação tricolor. A gente vence depois o Atlético Huila da Colômbia por 2-0 e aí consegue passar de fase. Agora, passando do Once Caldas, volta a enfrentar o Sporting Cristal nessa partida de amanhã, dia 13 de junho. O Fluminense também lembra a gente que a equipe tricolor ainda vai treinar nessa quarta-feira, visando essa partida decisiva de amanhã. Então tem mais um dia de treino e amanhã o Fluminense resolve a sua vida no torneio Mitad del Mundo Sub-18. Falando agora da equipe Sub-20 tricolor, tem um retorno que o Xeren Stuff traz pra gente. Tem aí a imagem do jogador já treinando com a equipe Sub-20 tricolor. O atacante Samuca, que é da geração 2004 do Fluminense, foi emprestado ao Ceará na última temporada, mas acabou não ficando por lá, acabou não permanecendo na equipe cearense e retornou ao Sub-20 tricolor. Já está treinando ali à disposição do treinador Rômulo Rodrigues. Quem também está à disposição do treinador é o zagueiro Kaique Almeida, que estava na seleção brasileira sub-20, mas já retornou desse período por lá e também
está liberado para ser utilizado pelo técnico. E na tarde de hoje, quarta-feira, lá no CT Vale das Laranjeiras, o Fluminense vai enfrentar o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca da categoria. A gente lembra que o primeiro jogo tricolor foi contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e a gente venceu por 2-1 com 2 gols do colombiano Jean Lucumi. O Lucumi recuou ali, né, para o Sub-20, né, foi convocado para o Sub-20, fez a sua estreia na categoria com a camisa do Fluminense, já marcando 2 gols, sendo o grande destaque dessa partida. E além dele, o meio-campista Arthur também reforçou o Flusão nesse jogo, né? Eu particularmente falei aqui em tom elogioso sobre o Fluminense ter puxado esses 2 jogadores para a equipe Sub-20, porque eram atletas que não estavam ganhando essa minutagem na equipe principal, né? O Arthur pouco jogou esse ano depois que o time principal voltou, e o Lucumi, desde que foi contratado, também praticamente não ganhou oportunidades na equipe principal do Fluminense. Ele é um jogador que chega por empréstimo do Boca Juniors de Cali, o Fluminense paga ali pelo empréstimo dele, tem uma opção de compra no final do vínculo, mas a gente está em junho e ele praticamente não recebeu oportunidades na equipe principal tricolor. Como tem idade de Sub-20, eu acho muito bom que o Fluminense coloque o atleta para atuar no Sub-20, para conseguir ver um pouco mais do jogador se desenvolvendo nas partidas, até para saber, né, se ao final do vínculo vai querer permanecer com ele em definitivo. É uma situação não exatamente igual à do Arthur, porque o Arthur já pertence ao Fluminense, o pessoal conhece muito bem, mas é um atleta que não vem ganhando essas oportunidades no profissional. Então precisa dessa rodagem, dessa minutagem ali no Sub-20. Se não for emprestar o Arthur para outra equipe, o que não pode fazer com o Lucumi, já que o Lucumi está aqui por empréstimo, então que você bote o Arthur para jogar pela equipe Sub-20, ele inclusive dá o passe para um dos gols do Jean Lucumi na partida, então acho que é uma decisão muito correta e muito acertada do Fluminense nessa partida. O Fluminense pode ter contratação facilitada por proposta europeia. Pois é, essa informação veio lá da Colômbia pra gente, a gente vai te trazer tudo nesse vídeo aqui. Eu só vou antes, rapidinho aqui, aproveitar para dar uma moral pra galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, então, eu vou mandar um abraço para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, para o Jesus Esteves, lá de Cuiabá, para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, Minas Gerais, para o Edival, de Araruama, no Rio de Janeiro, para o Salles, de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte, para o Rodrigues, de Maringá, e para o Assis, de Manaus, Amazonas. Um abração para a galera ligada aí na Central. Convite mais do que reforçado para você que está aí assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar dessa informação porque o jornalista Pipe Sierra, colombiano, trouxe uma informação que na verdade são duas, né? 2 informações em um sobre o Fluminense, tá? Ele traz pra gente que tem um clube da Inglaterra fazendo proposta por craque tricolor e que essa negociação avançando e o jogador de fato saindo do Fluminense, isso abriria o caminho para o tricolor contratar um outro jogador colombiano que já foi especulado por aqui nessa temporada, tá? Eu vou botar aqui na tela o videozinho dele falando. Tá em espanhol, mas eu acho que dá pra gente entender muito bem. Também qualquer coisa depois eu vou tentando elucidar para vocês exatamente o que ele falou, tá? Hay un equipo inglés, yo les había dicho 2, pero hay un equipo inglés que ya envió una oferta por John Arias a Fluminense y esto aceleraría cosas con un colombiano, particularmente Jader Quiñones, a Fluminense. Pero hoy hubo un avance significativo por parte de un equipo inglés que quiere a John Arias. Equipo que todavía desconocemos, pero estamos à espera. Então vamos lá, gente. Eu acho que deu para entender muito bem, né? Mas ele fala que existe uma equipe inglesa que fez uma proposta oficial pelo John Arias, meio-campista do Fluminense. Essa negociação está avançando e, com isso, abriria esse caminho para o Fluminense fazer a contratação do Jader Quiñones, né? Que é aquele meio-campista colombiano de 23 anos que já foi falado um pouquinho aqui sobre o interesse dele. Saiu até a informação de que o Fluminense não estaria interessado, mas lá na Colômbia eles continuam insistindo que o Fluminense tem sim interesse no atleta. Então vou dividir aqui em 2. Vou falar primeiro um pouquinho dessa situação do John Arias, depois a gente fala em específico do Jader Quiñones, tá? Ele diz que é uma equipe inglesa que faz essa proposta
pelo John Arias, que a equipe eles ainda não sabem quem é, né? Mas que a proposta foi feita e a negociação tem avançado. A gente sabe que o John Arias tem esse interesse, tem esse desejo de jogar no futebol europeu. O John Arias é um jogador que nunca escondeu isso de ninguém, mas também é um cara que, assim, não tá querendo ir para qualquer lugar, né? Ele já recusou propostas do Zenit, por exemplo. O Nino foi pro Zenit. O John Arias não quis, recusou proposta do Zenit. Ele quer jogar num centro um pouco melhor. Uma equipe da Inglaterra, claro, né? É um centro muito importante. Uma Premier League hoje é um dos principais torneios do mundo. Então seria ali uma equipe que muito provavelmente o John Arias se interessaria em jogar. O nome da equipe ainda não foi revelado, assim como os valores, né? A gente não sabe qual é o montante envolvido nessa negociação. Que a gente sabe que houve proposta lá no ano passado do Zenit pelo Arias, que o Fluminense recusou, e depois teve uma outra sondagem do Zenit que aí o próprio Arias não quis. A proposta do Zenit, a informação que saiu à época, era de que era na casa dos 12 milhões de euros, o que eu acho um valor baixo pelo John Arias, visto que o Fluminense só tem 50% dos direitos econômicos do atleta. Então a gente ganharia apenas 6 milhões de euros, seria muito pouco para um jogador de seleção colombiana, vai jogar uma Copa América, tá muito em alta pela sua seleção. Agora, a saída do John Arias eu acho muito difícil do Fluminense evitar, porque é interesse do jogador, o Fluminense precisa do dinheiro e esse assédio europeu tá vindo, né? A gente repito, é um cara que é titular da seleção colombiana, é o principal jogador da Colômbia hoje. A Colômbia tá com uma safra, né, uma geração melhor ali, fazendo uma campanha interessante nas eliminatórias. Então, acaba atraindo muito esse interesse. E aí, como o cara tem vontade de jogar lá, pode acabar rolando essa negociação. Eu só espero que o Fluminense consiga, né, bons valores, se for para perder o John Arias, que não seja por migalhas, que consiga abrir um espaço ali para a gente contratar algum outro bom jogador para substituir. E aí, nisso, né, o Pipi Sierra fala sobre a possibilidade dos Rader Quinhões vir para o Fluminense com essa saída do John Arias. Eu confesso que para vocês, tá, em primeiro momento, eu fico um pouco confuso, um pouco sem entender. Por quê? Porque o Rader Quinhões é um segundo volante, tá? A principal posição dele é essa, segundo, terceiro homem de meio ali. É assim que ele costuma jogar no América de Cali, né? A análise que eu trouxe aqui no vídeo que falamos sobre esse interesse dele lá atrás, do Felipe Barros, do FB Scout, era um jogador com boa progressão com a bola no pé, bastante intensidade na marcação, mas com uma dificuldade ali na troca de passe em espaços curtos. Então, assim, me lembrou muito a descrição do volante Iago Felipe, para ser bem sincero com vocês. E aí ele fala ali, do jeito que ele fala, dá a entender que o Rader Quinhões viria para ser esse substituto do John Arias, o que aí me preocupa um pouco, porque ele já até jogou de ponta direita, ele pode jogar aberto pelas pontas sim, mas a principal posição dele é por dentro, tá? Ele não costuma jogar muito aberto, ele não é a principal característica, a principal função desse jogador. Então, se o Fluminense está pensando no Rader Quinhões para ser um ponta, já me preocupa. Como o segundo volante já não era uma contratação que me agradaria tanto, pelo que eu ouvi falar desse jogador. Eu acho que o Fluminense pode buscar outras opções. Claro que se tratando de um jogador de 23 anos, da América do Sul, a gente fica um pouco mais empolgado, já que a gente sabe que o Fluminense precisa diminuir essa média de idade, precisa aumentar a vitalidade do seu elenco. Essa é uma das principais características desse jogador. Mas para a ponta direita, aí já me incomoda um pouco, já me preocupa, se for o caso do Fluminense estar tentando essa contratação. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o Pipi Sierra traz pra gente que tem esse clube inglês avançando e avançando bem pela contratação do John Arias, então a gente pode estar muito próximo de dar adeus ao nosso craque colombiano e, segundo ele, com essa venda do John Arias, facilitaria a vinda do Rader Quinhões ao Fluminense. A gente pode trocar um colombiano por outro. Vamos ver se no final das contas vai ser um bom negócio para o Fluminense. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Convido você, claro, a deixar o seu comentário. John Arias vai fazer muita falta no Fluminense? Quanto que o Fluminense tem que cobrar desse clube inglês para liberar o nosso craque colombiano? Deixe seu comentário aqui pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.